O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia! 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 Podemos sentar e vamos nos dispor a acolher a mensagem desta palavra. Gostaria de começar com uma frase do nosso Papa Leão XIV, que pode bem introduzir esta reflexão de hoje do Bom Pastor. É uma homilia que ele fez, acho, na segunda missa que ele celebrou, o dia 10, primeiras missas preciosas, que manifestam o coração dele. Assim ele disse: um compromisso irrenunciável para quem na igreja exerce o ministério de autoridade. Desaparecer para que Cristo permaneça. Fazer-se pequeno para que ele seja conhecido e glorificado. Gastar-se até o limite para que a ninguém falte a oportunidade de conhecê-lo e amá-lo. Olha que palavra bonita, hein? Gastar-se até o limite para que a ninguém falte a oportunidade de conhecer e amar. Que Jesus me dê esta graça, hoje e sempre, com a ajuda eterna e intercessora de Maria, Mãe da Igreja. Leão XIV. Um compromisso irrenunciável para quem na igreja exerce o ministério de autoridade, os pastores exercem isso, é permanecer, fazer-se pequeno, desaparecer para que Cristo permaneça. São palavras claras, fortes, que definem a intenção do nosso Papa Leão XIV. Como disse uma pessoa muito humilde, muito simples, que Glória conheceu de perto e assegura que era boníssimo, ela fala. Então, a gente acredita nisso e já está vendo e vai ver ainda mais. Então, irmãos, hoje meditamos sobre a vocação do bom pastor. Vocês já ouviram no diário que desde os tempos antigos até os sumérios, os assírios, que são povos que viviam ao redor do povo de Israel, consideravam o rei como um pastor. Então, quando nós percebemos esta comparação na Bíblia do rei como pastor, ou quando a Bíblia nos mostra Deus como o bom pastor, entendemos que Deus é também o nosso rei. Quando a gente olha para Jesus como o supremo bom pastor, contemporaneamente nós entendemos que Ele é o nosso rei. Quem é grande neste mundo só é grande para poder servir. O Papa tem uma grande missão, nós devemos rezar muito por ele,
Acho que ninguém de nós queria ser Papa se tem um pouco de cérebro, porque assim, é uma missão muito difícil, muito difícil, muito difícil. Então, ele precisa muito da nossa oração. Mas também, nós como pastores, cada pastor, ele tem uma missão, tem uma responsabilidade, tem uma luta. Não existe pastor que não tenha luta. Ele é o pastor que enfrenta os lobos, não são as ovelhas, entende? É o pastor que conduz o rebanho, não as ovelhas que se conduzem. Como é que uma ovelha não sabe aonde está a pastagem boa, mas o pastor sabe. E o pastor deve decidir qual é o caminho para chegar nesse lugar. E só Deus sabe como isso é difícil, caminha, montanha, sobe e desce montanhas até chegar no lugar que no inverno não tem aquele matinho, não tem aquela grama que as ovelhas gostam, aí no verão tem que voltar. E a vida do pastor é uma vida difícil. Tudo isso é problema do pastor. A ovelha nem imagina o que se passa na cabeça do pastor. Eu acredito que o exemplo bonito é das mães, que uma criança pequena nem se sonha de como é difícil ser mãe. Enquanto ele se forma no ventre materno, ele não tem consciência nenhuma, mas também depois que nasce, ele chora aí a cada 3 horas e pronto, e não se discute de quer mamar e acabou. Que a mãe esteja cansada, não cansada, etc., que tenha alguma dor, sofrimento. Isso, a mãe é realmente uma pastora para seus filhos. E nos ensina também a ser pastores. Esta manhã, claramente, como todo domingo, eu dedico um tempo para refletir, para poder depois partilhar com vocês isso que estou partilhando. Eu pensava assim, como é grande a missão de uma mãe. É como ela cria tudo do nada. A criança não existia no ventre dela no primeiro dia. Aí era uma pequena célula. Aí depois essa célula se multiplica pela força que Deus infundiu. Aí vai crescendo. No começo aquele feto assim que não se entende nada, parece um peixinho, parece uma coisa que não se entende. E depois vai crescendo. Então a mãe, ela é capaz de gerar do nada. Não digo criar, porque cria somente Deus, mas ela com Deus cria este bebê, este feto. É impressionante. E nós também, nós precisamos como pastores criar do nada com Deus. Porém, criar do nada. Um filho, ele não vem feito. Um filho não é que nasce com 30 anos pronto para casar. Né? Ele nasce bebê e quantas fraldas, como é difícil, não é? Sua mãe sabe, no momento da fralda, toma teu filho aí. É assim que funciona o mundo. Mas se não tivesse mãe, o que seria desta criança, se não tivesse uma mãe? Compreende? Então, o papel do pastor é assim, ele pega um rebanho, mas este rebanho não existe. É ele que dá vida ao rebanho. Ele que forma o rebanho. Ele que faz crescer os cordeirinhos. Ele é que procura comida aos cordeirinhos. Ele que cuida das ovelhas feridas e cuida daquelas que estão prestes a gerar o cordeirinho. Entende? É o pastor que faz acontecer as coisas. E assim, às vezes as nossas casas, por exemplo, são casas humildes. Imagina uma casa, agora aqui temos a nossa Guadalupe, que é bonita, pelo menos achamos que é bonita nesse momento, aqui embaixo. E assim, tem um jardim, tem tanta coisa. Mas o que era a Guadalupe antes de construir este lugar? E quando você começa a construir, é uma dor de cabeça imensa, porque a desordem que tem, a bagunça.
Entende que só uma mãe consegue ter a paciência de criar coisas novas para seus filhos, da mesma forma que ela cria o seu filho. Toda vez que você chega em um lugar, não tem nada. Aí você fala, meu Deus, aí eu quero morrer. Tá bom, esta é uma possibilidade. Você vai morrer, acabou. Ou você pensa, respiramos fundo, vamos arregaçar as mangas e vamos, como a mãe quando chega em casa, que tem aquela bagunça toda, a casa revirada. Isso é ser pastor, não desanimar nunca. Quando as coisas não existem, não acontecem, porque é o papel teu, entende? É o papel da mãe. Fala, oh, meu filho está tudo daquele jeito. Tu fez devo trocar fralda, devo fazer isso. É normal, é lógico, entende? Até ele crescer. Assim, uma pessoa que tem um papel de pastor nas nossas casas, o que ele pode fazer? Mas sentamos em círculo, mas ninguém fala. Alguém tem que falar. Esta pessoa é o pastor que fala. É o pastor que fala, vamos começar rezando o terço, cada um coloca a sua intenção. Aí vem aquela coisa, um começa a falar, outro a falar, aquela coisa pesada. De repente, a sala estava suja, aí o pastor vai lá antes, se limpa. De repente, coloca uma flor, já dá uma coisa, um ar diferente. De repente, abre a janela. De repente, coloca a lâmpada, começa a se iluminar. E depois começa a puxar o terço. E de repente puxa um refrãozinho, não sei se sabe cantar ou não, puxa um refrãozinho, arruma alguém que sabe tocar violão, aí passa 2, 3 dias, pronto, aquela casa floresce, aquela casa adquire um outro, aí de repente arruma uma toalha, assim, encontra um bolinho, e viu que começa a respirar. Isso é típico da mãe, é típico do pastor. Não existia nada, existia só uma casa suja. De repente não tinha nem cadeira. Hein? Aí o pastor vai lá, procura um banco, procura 2 blocos, coloca uma tábua em cima. Cria do nada. A mãe faz uma criança do nada. O pastor faz uma comunidade do nada. Pense nisso, porque é próprio do pastor. Quando as ovelhas vêm, ai, nossa, que bonito, aí elas respiram, entende? Mas só o pastor sabe quanto custou preparar as coisas. Então, a mãe é aquela que gera no silêncio, faz uma criança no silêncio. Repito que também só a mãe sabe como é difícil, porque também gerar uma criança tem seus problemas. E assim, ser pastor acarreta problemas. Ser pastor acarreta o sofrimento. Existe uma poesia antiga, uma música antiga, que fala, obrigado mãe, porque você me deu só amor e você encerrou no teu coração o sofrimento. Só o teu sorriso você me deu. Bonita esta poesia, esta música também, mas eu queria dizer que ela é para todo pastor. Todo pastor encerra dentro do seu coração um sofrimento, uma dificuldade, algo que só ele sabe. Vai você explicar às ovelhas. As ovelhas, se soubesse o sofrimento do pastor, morreria na hora. Então, não pode nem partilhar com as ovelhas o sofrimento. É só como uma mãe. Se a mãe descarregasse em cima de um filho todo o seu sofrimento, este filho morreria. Então, é só guardar no seu coração. Doar o amor, doar o sorriso, e guardar o sofrimento e oferecer a Deus. Isso é o que Deus nos chama a fazer a todos nós. Depois, é claro que se pode falar mais, mas quis fazer uma reflexão muito simples hoje, mantendo o exemplo de Jesus diante dos nossos olhos. Eu sou o bom pastor que dá a vida. Estas são as palavras que nós ouvimos. Eu sou o bom pastor. Você espera, eu sou o bom pastor que pastoreia, que apacenta.
Mas você não esperaria a frase que dá a vida. Mas Jesus fala que dá a vida porque o bom pastor é exatamente como uma mãe que guarda o sofrimento, guarda a fadiga, guarda a dor e doa o amor, doa a alegria, doa o sorriso. É o bom pastor que dá a vida. É somente uma pessoa que dá a vida consegue ser pastor. Somente uma pessoa que dá a vida consegue exercer o pastoreio em nome de Cristo, em nome de Jesus. Isso convido todos a refletir. Também orar. Hoje a igreja ora também pelas vocações. Todas as vocações. Não existe uma vocação que justifique o egoísmo. Vou ficar tranquilo no meu cantinho. Hoje é um dia de frio. O que mais desejaríamos se enfiar debaixo da coberta e ficar dormindo. Suponho eu que isso é o que mais o povo faz quando tem frio, não é? Igual os gatos. Mas, em vez de estamos aqui fazendo rodar. Repito, esta sala é boa, mas os coitados da Guadalupe começaram 2 horas antes, 3 horas antes, às 8 da manhã, já 7 da manhã tem que dar banho nos vozinhos. 5:30, desculpa. 5:30, entende? 4h30 começou o preparo para que fosse possível esta missa. Imagina, que isso que é ser mãe dos vozinhos, mãe de quem não tem nada. Mas estava dizendo isso, que orar pelas vocações. Uma vocação a ser mãe, é claro, mais pastora não tem. Vocação a ser pai, vocação ao casamento, também precisa que o casal seja pastor um do outro. Vocação à vida religiosa, é claro que isso tem o seu custo, é o seu preço. Vocação ao sacerdócio. Hoje, claramente, tenho um certo medo de se entregar, se doar. Meu Deus, a vida inteira, nossa, Deus me livre. Mas Deus te livra do pecado, não das coisas boas. Então, a igreja pede, e nós, com alegria, com prazer, vamos orar também para que haja vocações corajosas. Na Missão Belém, haja irmãos que compreendem o que é ser irmãos inseridos, compreendem o que é ser sireneu, pai de casa, cuidador, se doar nas casas, como cuidadores, pastores, como isso é importante. Obras, tem aqui o povo da obra, levante a mão quem trabalha na obra aqui, olha, isso. Um dia vou apresentar vocês todos aqui, vou pedir testemunho de vocês. Hoje vai ter o Gabriel que partilha o testemunho no final da missa com a gente, porém, cada um de nós tem a vocação a se doar e a gerar do nada, fazer acontecer, criar coisas boas do nada. Isso é o pastor. Chego, tudo sujo, tudo feio, tudo triste, tudo escuro. Bom, passa 2 dias, parece que floresceu o paraíso. Isso que é a vocação do pastor. Amém?